Olá, alunos do sexto ano, como vocês estão? Estão todos bem? Espero que estejam. Como é que foi o recesso escolar aí? Descansaram? Fizeram as atividades lá do WhatsApp? Do aprendiz no Zap? Tá bom? Então, vamos começar um novo sistema aqui de ensino, né? Vamos ter sistema híbrido. Aqueles alunos que quiserem participar da aula presencial, né, já está liberado. Tá? Nos seus horários normal, aulas aqui de 30 minutos no presencial. Para você que vai ficar aqui no sistema remoto, né, a aula segue a nossa rotina. Vai mudar algumas coisas. Obrigado, caminhão. Vai mudar, né, as aulas síncronas. Elas aconteceriam sempre sexta-feira e agora elas vão acontecer em horários diferentes, tá? Então vai ter semana que vai ter aula síncrona, vai ter semana que não vai ter. O porquê? Né? Para a gente conseguir fazer um rodízio, né? Para a gente poder atender todos os componentes da educação. Então essa semana, desta aula que eu vou gravar agora, a aula síncrona é sexta, tá? Na semana que vem vai ser aula síncrona na segunda. Na outra semana, aula síncrona na terça. E assim por diante. Não sei se vai dar certo. Né? Para você no remoto, talvez eu faça o mesmo sistema ainda. Mas vou pensar um pouco. Bom, vamos então para o livro didático. O nosso livro didático, que está ele. Deixa eu dar uma olhadinha lá, tá tudo certo. Agora a gente vai dar uma olhadinha já. No início, a última coisa que a gente viu foi expressões numéricas. E eu vou falar aqui de algumas figuras geométricas, tá? Vou dar uma trocada um pouquinho na matemática. E vamos falar de figuras geométricas. O livro didático de você, tá? É A Conquista da Matemática, que é a página 76. E nas figuras geométricas, vamos falar no Antigo Egito, a geometria era amplamente utilizada pelos agrimensores na medição de terrenos. Enquanto os construtores recorriam a ela para fazer edificações, as famosas pirâmides do Egito são exemplos de construções em que o uso da geometria foi muito aplicado. Os egípcios ganharam tanto reconhecimento com a aplicação da geometria que os gregos buscaram no Egito novas aplicações para ela. Então, por volta de 600 anos antes de Cristo, os matemáticos gregos começaram a sistematizar os conhecimentos geométricos que foram adquirindo, fazendo com que a geometria deixasse de ser puramente experimental. Este trabalho de organização lógica dos conhecimentos matemáticos foi feito principalmente pelo matemático grego Euclides, por volta de 300 anos antes de Cristo. Esse matemático, a gente vai ver muitos elementos que ele estudou nesta época. Olha, imagina 300 anos antes de Cristo, né? Para se ter ideia da importância dessa organização da geometria que estudamos hoje, é praticamente a mesma geometria de Euclides, o mesmo estudo que Euclides estava fazendo. Abaixo temos algumas imagens das pirâmides de Gizé. Observe as fotos e responda no caderno, tá? O que você sabe sobre a figura geométrica pirâmide? Então, anote aí, pausa o vídeo, anota e responde no caderno. Cite algumas características das pirâmides da fotografia. Será que todas as pirâmides possuem a mesma característica das pirâmides da foto? Então, vamos ver a foto aqui, né? Das pirâmides. Aí está ela. As pirâmides de Gizé, tá? Isto lá no Egito, essas pirâmides existem, né? Apesar de ser aí a construção muito antiga, elas existem até hoje, né? Bom, anotadas essas especificações das pirâmides, que você vai dizer com suas próprias palavras, a gente vai ver alguns pontos da
geometria. Entre eles, a gente vai ver ponto, reta e plano. Três conceitos diferentes. O que é ponto, o que é reta e o que é plano. Você já deve ter uma ideia intuitiva, né? Mas o que é uma ideia intuitiva? O que é uma ideia intuitiva? É ter uma ideia intuitiva, é ter uma percepção imediata de algo. Ao observarmos o mundo, certas ideias se formam em nossa mente de modo intuitivo, que nos ajudam a compreender a nossa realidade. Isso é uma ideia intuitiva. Em geometria, algumas ideias são intuitivas. Por exemplo, são elas o ponto, a reta e o plano. Quer ver umas coisinhas interessantes? Por exemplo, a corda do meu berimbau, bem esticada, dá uma ideia de reta. Realmente, né? Aqui tem um berimbau, instrumento de corda, né? Através de um arco. Se ela estiver bem esticada, ela dá uma ideia de reta, realmente. Tá? Cada estrela no céu dá uma ideia de ponto. Cada pontinho no céu, né? Você vê um pontinho, uma estrela, um pontinho, uma estrela, um pontinho, uma estrela. É a ideia de ponto. A superfície do campo de futebol, está aqui a foto da superfície do campo de futebol, dá a ideia de plano. Né? Se eu olhar para a rua agora, olhar a calçada, ideia de plano. Se eu olhar a minha esquina até a outra esquina, a superfície que eu vou caminhar até lá, é ideia de plano. Então, com isso, você já tem uma ideia o que é uma reta, o que é ponto e o que é plano. Mas vamos conceituar isso melhor. Responda as questões do caderno. Novamente, aquela hora de pausar o vídeo e responder no caderno. Observando a sala de aula, você reconhece algo que dá a ideia de ponto, reta e plano? Podemos trocar a pergunta observando o seu ambiente que você está agora. Onde você está assistindo essa aula? É no quarto? É na sala? Na própria cozinha de casa? Ah? Você tem ideia aí, na sua volta, de ponto, de reta e de plano? Para cada item, letra número 2, para cada item, pense 3 exemplos que deem ideias de ponto, reta e plano. Na natureza, 3 exemplos que deem esse tipo de ideias. Na sua casa, no seu material escolar. Se você tatear objetos, como vemos a seguir, vai perceber os bicos que lembram pontos, né? Então, se eu tatear, pegar um objeto e começar a tatear ele, controle aqui, né? Ele tem bicos que lembram pontos. Esses bicos nos objetos do controle se chama na matemática de vértice, né? Quinas que lembram partes de reta, por exemplo, aqui, ó. Tá? Partes de uma reta, ó. Tá? E superfície, que lembram partes de um plano, que são as faces. Então, no objeto, eu tenho esses 3 elementos. Tenho a face, que é a superfície. Tenho os cantinhos, que se chamam vértices, são os pontos. E tenho o ligamento desse cantinho até esse cantinho, que pode ser a reta. Desse cantinho até esse cantinho pode ser a reta. Bom, essas ideias intuitivas são chamadas de noções primitivas e são aceitas sem definição na geometria. Por exemplo, o ponto não possui dimensões. A sua indicação é feita assim, um pontinho. Este é o ponto A. Geralmente, quando eu faço um ponto, a gente indica por uma letra maiúscula, e depois o nome dele, ponto A. Ó, esse ponto aqui, a gente indica por uma letra maiúscula, e eu estou chamando esse aqui de ponto B.
Poderia, então, botar um ponto C aqui. Sim, poderia. Vou botar aqui assim. Ó, se eu quiser escrever um ponto C. Então, o ponto, né, ele não tem tamanho. Ele pode ser o tamanho que você achar que deve ser. Pode ser um ponto grande, sim. Posso dizer que esse aqui é o ponto C. Tá? Ponto C. Acho que eu não instalei a minha mesa aqui, porque ela está meio assim, mas dá tranquilo. Tá? Então, o ponto pode ser indicado nesse tipo aí. Já as retas, né, então o ponto não possui dimensões, sua indicação é feita por letras maiúsculas do alfabeto. A reta é imaginada sem espessura. Não tem começo nem fim, ou seja, ela é ilimitada. Nos dois sentidos, é impossível desenhar uma reta no papel ou no quadro de giz. Tá? Por esse motivo, representamos apenas uma parte da reta e a indicamos com letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, é impossível desenhar uma reta no quadro de giz, porque se ela é ilimitada, ela não tem tamanho, ela é infinita. Tá? Ela não tem sentido, não tem espessura, grossura da linha. Tá? Então, ela sempre vai ser uma reta. E quando a gente desenha a reta, a gente representa essa reta com uma letra do nosso alfabeto em minúsculo. Quem é o nosso alfabeto? É o A, B, C, D, E, F, qualquer letra do alfabeto. Então veja nesse exemplo aqui, tem uma reta desenhada, aí está aqui, né? Simbolicamente, ela não tem fim, e ela tem representação da letra R do nosso alfabeto minúsculo. Ó, pode ser uma reta assim, e ela tem representação da letra S. Esta é a reta R, chamada reta R, e esta é chamada reta S. Pode ser qualquer letra, pode ser reta A, reta B, reta H, qualquer letra do alfabeto. Já o plano, ele é imaginado sem fronteiras, limitado, ilimitado, em todas as direções, assim como no caso da reta. Seria impossível nós desenhar um plano no quadro, né? No papel ou no quadro de giz. Por esse motivo, representamos apenas uma parte do plano e indicamos com letras minúsculas do alfabeto grego. O alfa, o beta e o gama. Tá? 3 letrinhas do alfabeto grego. Ó, alfa, beta e gama. E aí o plano, então, né? Notem que tem um plano assim, né? Ah, isso aqui é um plano, ó. Plano alfa. Né? Plano alfa. Tá ali a letrinha do alfa. Tá? Então, isso é representação de plano. Pode ser um plano assim, pode ser assim, né? Se eu desenhar um quadrado, este aqui é o plano. Tá? Podemos dizer que esse aqui é o plano gama. Plano gama, alfabeto grego, aí um Y, né? Então, isso é planos. Isto é planos. Bom, a ideia de ponto, reta e plano são modelos criados pelo ser humano. É usado para compreender melhor certos aspectos do mundo. Agora vamos falar mais especificamente da reta. Observando as figuras seguintes, intuímos que um ponto P qualquer passam infinitas retas. Então, se eu criasse um ponto P, que aqui está no meio, né? E neste ponto pode passar várias retas, né? Ó, por cima desse ponto, notem que várias retas estão passando por cima dele. Outro conceito de ponto. Quando eu tenho dois pontos distintos, A e B, eu tenho um ponto A aqui e tenho um ponto B. Tá? Se eu unir esses pontos, passar uma e só uma reta por eles,
podemos usar esses pontos para nomeá-los. Então, quando eu conseguir passar por esses dois pontos, uma reta entre eles, eu consigo nomeá-los. Então, eu consigo dizer que essa reta é um segmento de reta AB. E ele é representado assim, A, B, e em cima tem um segmento de reta com duas setinhas. Tá? A caneta aqui hoje está terrível. Posições da reta dentro do conjunto de reta. As retas relativas as posições relativas de duas retas em um plano, duas retas. Tá? Por exemplo, este esquema de ruas é parte da planta de uma cidade e as ruas representadas nos dão ideia de retas. A Rua 7 de Setembro, onde está a Rua 7 de Setembro? Está aqui, ó. Rua 7 de Setembro. Acho que eu vou vou fazer aqui mesmo. A Rua 7 de Setembro é essa reta aqui, ó. Opa. Não quero copiar. A Rua 7 de Setembro está representada aqui, ó. Rua 7 de Setembro. Digamos que a Rua 7 de Setembro seja essa reta aqui. Tá? E a Avenida República. A Avenida República está aqui. Nota que são duas retas. Tá? Representam ruas que nunca se cruzam. Então, essas ruas aqui vão seguir até o final e elas nunca vão se cruzar. Entendeu? Quando eu tenho esses dois tipos de reta, duas retas que não se cruzam, eu chamo de retas paralelas. Retas paralelas. O mesmo ocorre com a Rua 7 de Setembro e a Avenida Independência. Está aqui a reta, está aqui a reta. Elas não se cruzam, então são retas paralelas. Também ocorre com a Avenida Liberdade, ó. A Avenida Liberdade e a Rua Dom Pedro II. Essas ruas aqui nunca vão se cruzar. A Avenida Liberdade e a Rua 7 de Setembro, então, quando elas se cruzarem, ó, Avenida Liberdade, vou pegar aqui o marcador. Avenida Liberdade, tá aqui, passou reto. E a Rua 7 de Setembro, que está vindo lá de cima, vão se cruzar num ponto. Vão se cruzar num ponto. Quando elas se cruzam num ponto em comum, tá? A gente diz que essas retas são concorrentes. Quando elas se cruzam, as retas são concorrentes. Quando elas não se cruzam, né, elas são paralelas, tá bom? Vamos acompanhando aqui os modelos matemáticos. As retas paralelas, R e S, contidas em alfa, não possuem ponto comum. Então, vamos tentar identificar aqui. Retas R e S. Se lembra que a gente viu que o nome das retas, ó, aqui tem uma e aqui tem outra, ela é dada pelo nome do alfabeto em letras minúsculas. Essas retas, por mais que estiquem ela vai se cruzar em alguma hora? Não. E notem que elas foram desenhadas em cima de um plano, que está em azulzinho aqui, né? Está manchado, é um plano alfa. Tá? Então elas foram feitas em cima de um plano. As retas R e S são denominadas, então, retas paralelas e indicadas assim. Isso aqui é muito importante, pessoal. R, dois tracinhos, S. Quer dizer que R é paralelo a S. Essa indicação aqui quer dizer que a reta R é paralelo à reta S. Minha caneta não está escrevendo bem, tá? Isso aqui quer dizer exatamente que as retas são paralelas. Tá bom? Reta é paralelo a S. Retas concorrentes são aquelas retas que se cruzam em um ponto comum. Tá? Então aqui, a reta R e a reta T, contidas no alfa, contidas num plano, possuem um ponto comum que é o ponto A. Então, quando eu tracei a reta R,
tracei a reta S, a reta T. Elas se cruzaram em um ponto, né? Se cruzaram em um ponto. Deixa eu confirmar uma coisa aqui, tá ótimo. Se cruzaram num ponto. Esse ponto em comum, eu denominei que o ponto, botei um pontinho azul ali, chamei de ponto A. Tá? As retas R e T, então, são denominadas retas concorrentes, porque elas se cruzam em um ponto. Ou também são chamadas de retas secantes. Está aqui, ó. As retas R e T são retas concorrentes ou chamadas retas secantes. Então, retas concorrentes e retas secantes, né, têm o mesmo nome. Né? Retas concorrentes e retas secantes têm o mesmo nome. Bom, lembrando que a reta é imaginada sem começo nem fim, nesse ponto aqui. Estas figuras representam retas concorrentes ou secantes. Essa aqui. Olha, a reta está aqui, ó. Está aqui, está aqui. Aí vou imaginar a reta. No futuro, se ela seguir, se essa reta seguisse, ela ia passar aqui. Se essa reta seguisse, ela ia passar aqui. Elas se cruzaram alguma vez no futuro? Sim, elas se cruzam no futuro. Está aqui, ó. Tem um cruzamento ali. Então, essas retas são concorrentes ou secantes. Né? Quando eu vou fazer uma previsão e essas retas vão se cruzar, elas são concorrentes ou secantes. Tá bom? Retas coincidentes. Bom, a palavra coincidente deve estar lembrando você o que é. É uma reta que coincide uma em cima da outra. Então, no mesmo plano, uma em cima da outra. Tá? Como é que eu identifico essas retas? É simples. Geralmente, essas retas vão vir com duas palavras. Ó, tem uma reta, tem aqui a reta A e tenho aqui a reta B. Quer dizer que essa reta está em uma em cima da outra. Quando as duas retas estão bem juntinhas uma em cima da outra. Essas retas, então, são retas coincidentes. Então, vimos por enquanto reta paralela, duas retas que no infinito não vão se cruzar, retas concorrentes, secantes, retas que têm um ponto em comum para se cruzar, e retas coincidentes, quando elas estão uma em cima da outra. Bom? E aí, então, vem as atividades, pessoal. Atividades simples aí do livro didático de vocês, né? Vou transformá-las em questionário para que você possa responder essas questões de reta. Ficando alguma dúvida? Não esquecendo, né? Professor, a aula foi segunda-feira, fiquei com dúvida. Pessoal, nosso horário de matemática você tem aí da escola, né? Você sabe qual a hora. Quem está no sistema presencial vai para a escola. As aulas são de 30 minutos, né? Passa por todo horário. No final da aula tem a merenda escolar, não vai lanchar na escola, mas vai levar a merenda escolar, tá bom? Pessoal que vai vindo presencial, máscara, tempo todo, uso obrigatório dentro da escola, uso de máscara, não pode retirar ela, não pode deixá-la abaixada, né? Venha agasalho, venha agasalhado, venha com roupa, porque a escola vai estar aberta, né? A escola tem que manter os ambientes abertos, janelas, portas, né? Então, tem que fazer uma corrente de ar, circular o ar dentro da escola. Tá? E eu vou estar lá para apresentar essa aula presencialmente para vocês. Demais, pessoal, tenham um bom final de semana, né? Uma boa semana. Final de semana está sendo agora. Estou gravando a aula no final de semana, porque estou desejando o final de semana. Tenha uma boa aula, uma boa semana. Faça as atividades com calma. Ficou com dúvida? Relê o livro, né? Pega o livro, lê o livro. Ficou com dúvida? Assiste de novo a minha aula, né? Pega e reassiste essa videoaula. Não esquece de colocar o nome,
de você lá embaixo, a escola que você está, né, para validar esta aula remota, tá bom? Tenham todos então aí uma boa semana de aula e até a próxima. Tchau, tchau.